Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Na graça e na presença de Deus, nós aqui nos encontramos hoje para, mais uma vez, entregar nossa vida aos cuidados de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Quero rezar com você, pedir que Deus te abençoe e te guarde cada vez mais, pedindo que Deus sempre vá conduzindo os vossos caminhos. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos pedir a proteção, o amor de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, e assim nós queremos seguir firmes todo esse dia, aonde nós, mais uma vez, recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo um grande ensinamento de que, possuindo e recebendo o seu Espírito Santo, a nossa vida sempre vai ganhar um novo sentido. E assim, Ângela, Isabel, Francisca, Roseles, Cris, Isolete, Joana, Roseles, Alisson, Elise, Gilmar, é assim que a nossa vida sempre vai ganhando um sentido bonito e um sentido maravilhoso. Hoje, então, nós pedimos a proteção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Hoje nós pedimos que Deus vá conduzindo todos os nossos caminhos, em todos os momentos em que nós estamos vivendo. E sabemos que Deus faz todas as coisas caminhar na direção certa. Por isso que a proposta, por isso que nosso Senhor Jesus Cristo não se cansa de dizer que nós jamais estaremos sozinhos, jamais estaremos largados à própria sorte. E é assim então que nós queremos viver a nossa vida, é assim então que nós queremos hoje, Gisele, Fátima, Patrícia, Marcelo, Jússia, Marlene, nos colocar diante de Deus. Sabe, Janete pedindo essa proteção de Deus sobre a nossa vida, Dionísio sobre cada um de nós, Lu, Andréia, e vamos com muita fé viver o dia que o Senhor nos deu, Silvana, Dona Sueli, e acima de tudo com o Blanco, Alberto, Leidir, Ariberto, vamos pedir esta presença maravilhosa desse Deus que sempre quer conduzir a nossa vida. Maria Francisca, Serli, Luana, Amanda, bom dia, dê um abraço no Binho, na Du, no Júnior, e assim a gente vai, Bruna, Ângelo, assim a gente vai vivenciando cada momento que Deus coloca na nossa vida, Cecília. E é assim também que nós precisamos, acima de tudo, Francisca,
Zenei, Madalena. É assim que nós precisamos dar passos firmes, seguros e verdadeiros, Sildete, Celso, Lindamir, na nossa vida. É assim, Luciana, que Deus vai conduzindo a nossa vida. Porque, mais uma vez, a gente diz assim, né? Que o Espírito Santo de Deus, prometido por Jesus, após o seu Pentecostes, após a sua ressurreição, Morgana, Fernanda, sempre vai conduzir a nossa vida para algo a mais. Então, hoje é terça-feira, hoje é dia 13, né? Dia devocional também dedicado a Santo Antônio de Pádua. Nós queremos hoje, mais uma vez, com o nosso coração aberto, colocar a nossa vida diante de Deus. E hoje nós queremos pedir a sua proteção, o seu amor, a sua presença. Hoje nós queremos, mais uma vez, pedir Ingrid, Madalena, que Deus olhe ao nosso redor. E eu quero convidar você então agora, antes da gente escutar o Santo Evangelho de hoje, nós queremos também hoje, então, assim, rezar nesse instante, pedir a ação do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que está ao nosso redor. E vamos rezando. André, Elga, Clarice, vamos rezar agora, pedindo o Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa. Cláudia, Leônidas, Josefina, Hilda, rezemos pedindo a ação de Deus sobre a nossa vida, Almiranda. E acima de tudo, vamos fortalecer nosso coração, vamos fortalecer nossa vida para que esta semana seja mais do que abençoada, para que essa terça-feira seja uma terça-feira cheia da presença e da graça de Deus. Cláudia, Vanessa, Maria Dalprá, rezemos juntos e reze junto na sua casa comigo, dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E que esta ação do Espírito Santo recaia sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E é assim que nós também queremos pedir que a Santíssima Trindade, Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo, que o amor trinitário de Deus esteja em nosso coração e na nossa vida. Digamos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mário, Fátima, Helenice, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que hoje, mais uma vez, vai abrindo todos os nossos caminhos e mais uma vez vai nos mostrando que é muito importante. Guilherme, Kleber, seja bem-vindo. Binho, que Deus abençoe você nessa nova missão também que estás iniciando. E pedimos que Deus vá conduzindo sempre os nossos caminhos diante da sua palavra. Palavra que hoje, dia 13, retirada de João, capítulo 3, versículo 7 ao 15, nos traz um ensinamento maravilhoso, maravilhoso. Vejam, hoje nós vamos escutar João, capítulo 3, versículo 7 ao 15, e tem um ensinamento para a nossa vida que levaremos para sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabe essas coisas. Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vera, Dorilda, Neia, Cadu, Ezequiel, Ieda, Letícia, veja só. Hoje nós aqui, mais uma vez, na presença de Deus, nós somos colocados e a gente sabe e a gente percebe uma coisa muito bonita, Luísa. A gente percebe um momento maravilhoso para nós e para aquilo que está acontecendo na nossa vida. Nós temos hoje a oportunidade de fazer novas todas as coisas. Ontem, de um modo tão bonito, né? A gente viu a história de Nicodemos, que chega até Jesus, Suzane, Patrícia, e tem a sua vida transformada, Roberto, pelo toque e pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Leocine, Ina, a gente vê uma coisa muito bacana, uma coisa muito bonita vindo da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Nicodemos chega até ele, quando Nicodemos pede para que algo a mais aconteça na sua vida, Carmen, Édila, Leni, e é assim que a gente vai percebendo algumas coisas, Jairo, é assim que a gente vai dando passos a mais na nossa vida. E é maravilhoso isso, porque hoje mais uma vez nós temos Giovanni, nós temos, rezando pela sua mãe, hoje nós temos a continuidade desta conversa. E aí, no final desta conversa, Sueli, Cleonice, no final desta conversa, Jesus, ele mostra para Nicodemos que quem se deixa conduzir pelo Espírito é conduzido para o novo de Deus. O que seria esse novo de Deus? É aquele algo a mais que nós precisamos na nossa vida, na nossa casa, onde nós estamos. O novo de Deus é uma vida com sentido. O novo de Deus é uma vida segundo o Espírito Santo. O novo de Deus é uma vida segundo aquilo que Deus quer para nós e para a nossa casa. E isso é maravilhoso. Eu sempre tenho dito isso e eu sempre tive uma oportunidade de acompanhar muitos retiros e muitos encontros. E sempre quando num retiro, em um encontro, um jovem ou uma pessoa adulta, ela se deixa tocar pelo amor de Deus, e esse é o novo de Deus, a sua vida vai ganhando um sentido muito bonito. A sua vida vai ganhando um sentido
de amor e de felicidade. E é por isso que hoje nós vemos mais uma vez Nicodemos que busca nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, Nicodemos está buscando algo para a sua vida. Leila, Ana Cláudia, Elisa, Sueli. Veja, Nicodemos está buscando algo a mais para a sua casa e para a sua vida, Priscila. Às vezes, na minha vida de trabalho como padre, na minha missão diante das pessoas, Ângela, Maria Antônia, às vezes eu olho, às vezes olho para as pessoas e elas estão desalentadas, desanimadas, sem criatividade, sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer, Priscila. E aí eu lhes digo assim, eu digo sempre para pessoas que estão vivendo situações assim. Às vezes o trabalho precisa pegar outra direção, às vezes a gente precisa mudar a direção do nosso trabalho, da nossa vida. E eu digo assim para tais pessoas, não se entreguem ao desânimo, não se entreguem à monotonia da vossa vida, não se entreguem diante das barreiras que o mundo vai colocando diante de você, diante da sua casa. Ainda que nós passemos por momentos de desânimo, de provação, ainda que passemos por momentos sem saber o que fazer, porque tem momentos na nossa vida, Lisete, sabe, e rezando nesta intenção pelo José Augusto, sabe, Rosélis, tem momento na nossa vida que a gente, de fato, fica meio que numa encruzilhada, a gente não sabe se estamos fazendo certo ou se não estamos fazendo certo. Marlene, nisso a gente toma essa ou aquela direção. E olha o que hoje a gente vê, olha o que a gente vê hoje no Evangelho. Guilherme, rezando por você, pela Ellen, e a gente vê o testemunho hoje de Nicodemos. Nicodemos também estava passando por esta situação. Ontem a gente meditou e a gente viu que Nicodemos procura nosso Senhor Jesus Cristo justamente em um momento em que ele está passando por dificuldade. Seloni, aquele momento em que ele não sabe aonde ele vai seguir, aquele momento em que ele não sabe aonde ele vai dar aquele passo a mais, qual é a decisão que ele vai tomar. E aí nós aprendemos uma coisa que é maravilhosa para nós e para a nossa vida. Estar na presença de Deus é estar na presença da solução para toda e qualquer situação da nossa vida. Laire, Elaine, Eliane, veja, é estar junto. Maria Silvana, quando a gente olha para isso, a gente percebe maravilhosamente o quanto Deus vai tocando a nossa vida e o quanto Deus quer o nosso bem. É por isso que quando nós estamos passando por momentos assim, é preciso se aproximar de Deus. Chegou a hora de você parar um pouco as suas atividades, tirar aqueles 5 minutos que te são preciosos, mas 5 minutos diante de Deus é uma eternidade e Deus consegue falar com você. É aquele momento, sabe, Vera Rosa, em que nós pedimos e deixamos o Espírito de Deus tomar conta, refazer a nossa cabeça, refazer a nossa mente, refazer os nossos sentimentos, sabe? Deixemos-nos conduzir pela ação do Espírito Santo. Deixemos-nos Deus tocar na nossa vida e aonde nós estamos. E é assim então que a gente dá esses passos maravilhosos. Sabe o que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele traz criatividade. Você que não sabe o caminho a seguir, você sabe, Alice, Renato, Silvana, veja, você que talvez não sabe direito a direção que você precisa seguir, chegou a hora de você clamar e pedir o Espírito Santo de Deus na sua vida. Chegou a hora de você tirar aqueles 5 minutos, dobrar o teu joelho diante de Deus, clamar, pedir a sua presença. Sabe por quê? Porque nós vimos agora, no domingo que se passou,
no sábado. Eu não sei se você foi na missa, eu não sei se você teve contato com a palavra de Deus, porque às vezes a gente tem tempo para tudo, menos para ir na missa, menos para escutar a palavra de Deus, e aí a gente vive se apertando pelos cantos. Veja, no final de semana que se passou, nós vimos uma situação muito delicada. Discípulos com medos, inseguros, sem saber a direção, né, que a gente estava vivenciando, e Luciano colocando também nessa intenção. Veja, né, o que faz Jesus? Primeiro Jesus chega e ele diz: a paz esteja no meio de vocês. Mas logo em seguida Jesus sopra sobre os discípulos e diz assim: recebei o Espírito Santo, recebei o dom do Espírito Santo, recebei a graça do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus traz criatividade para a sua vida. Eis que eu faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Silvana, é isso que ele diz. O Espírito Santo traz luz para a nossa vida. O Espírito Santo traz direção para a nossa vida, para a sua casa. Ele reinventa aquilo que já foi inventado. Ele recria aquilo que já foi criado. Essa é a ação do Espírito Santo, Amélia, na nossa vida, aonde nós estamos. O Espírito sopra o novo de Deus. O novo de Deus, Elisa, na nossa vida, porque essa é a graça que nós recebemos de Deus. Lembra que eu havia partilhado há poucos momentos aqui, que, acompanhando tantos e tantos retiros, tantos e tantos encontros, Rosânia, Lu, eu via a transformação que acontecia na vida de um jovem, na vida de um casal, na vida de uma pessoa, na vida de um adolescente. Sabe, Silvete, mas por quê? Esse é o novo de Deus. Esse é o novo de Deus. Essa é a força de Deus. Essa é a proteção de Deus. Esse é o cuidado de Deus. Esse é o modo de Deus agir na nossa vida, Marlene. Quem se deixa conduzir pelo Espírito é conduzido para o novo de Deus. Quem se deixa conduzir pelo Espírito de Deus sempre encontrará a melhor saída para a sua vida. Quem se deixa conduzir pelo Espírito de Deus saberá como dar um bom conselho para um filho, para uma filha. Sabe, Salete, Marilda, quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo de Deus saberá aquela decisão. Sabe, lá no trabalho, que às vezes está meio travado: será que eu faço isso? Será que eu aceito esta proposta de trabalho? Será que eu vou por essa direção? Quem se deixa conduzir pelo Espírito é conduzido para o novo de Deus. E Deus faz nova todas as coisas. E veja, Ele vai transformando a vida de quem se entrega, de quem se deixa cuidar por Ele. Por isso, Rosane, por isso, Loiva, por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, não tenha medo de abrir o teu coração. Não tenha medo de dizer assim: sopra em mim, Sopra em mim. Eis que eu faço novas todas as coisas, diz o Senhor. E aí você, na sua oração, aí você, no seu momento de parada, naquele momento que você conversa com Deus, você vai dizer assim: sopra em mim, ó Divino Espírito Santo, uma criatividade a mais, uma luz. Sopra em mim aquela força que eu preciso ter, Isabela. Sopra em mim aquele ânimo novo que precisa se abater, sobre o meu coração, sobre a minha vida. Sopra, sobre a minha família, o espírito de unidade, o espírito de amor, o espírito de concordância. Sopra sobre a minha vida aquele combustível, aquela força, aquele algo a mais, para que possa dar um passo a mais na minha vida. E é isso que nós queremos, é isso que Nicodemos escuta hoje, é isso, sabe, é isso que Nicodemos hoje, ele escuta de Jesus, quando Jesus diz: Nicodemos, o vento sopra onde ele quer, e tu podes ouvir o seu ruído,
mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Ele se sente, sabe, Antônio, ele se sente tão animado, ele se sente tão fortalecido, que as coisas se tornam mais fáceis, se tornam mais serenas, que as coisas vão dando certo. Agora, meu irmão, agora, minha irmã, para isso acontecer na nossa casa, para isso acontecer na nossa vida, para isso acontecer no nosso trabalho, é preciso ter disposição, é preciso ter abertura, é preciso, sabe, abrir as portas. Tem muita gente que está cheirando a mofo, tem muita gente que está embolorado, tem muita gente que está fechado, tem muita gente que está acomodado, tem muita gente que quer que Deus olhe, mas não é capaz de ir numa missa, numa igreja, e aí vem com desculpa que não gosta desse padre, daquela igreja e não sei o quê. Tem muita gente que precisa parar de dar desculpas para começar a agir. Tem muita gente que precisa deixar, de dar desculpas para que Deus consiga chegar na sua vida, no seu coração, tocar, transformar e fazer as coisas novas. Sabe, Rosiane, isso só vai acontecer a partir do momento que a gente baixar a guarda, a partir do momento que a gente fizer como Nicodemos. Olha, Nicodemos não era discípulo de Jesus. Nicodemos não era seguidor de Jesus. Nicodemos era uma pessoa totalmente aversa, primeiramente, no primeiro momento, àquilo que Jesus pregava e aquilo que Jesus fazia. Mas ele escutou, ele viu, ele soube que estar perto de Jesus fazia muito bem e fazia bem àqueles que estariam perto dele daí. E é por isso que Nicodemos vem. É por isso que Nicodemos chega até Jesus e ele diz assim: Senhor, eu preciso te sentir. Eu preciso sentir isso que as pessoas estão sentindo. Senhor, eu preciso sair da mesmice da minha vida. Senhor, não está legal, a coisa não vai para a frente. E é aí que Nicodemos escuta de Jesus. Nicodemos, é preciso nascer do alto. É preciso dar esse passo a mais, Kátia. E aí nós vemos a grande obra que é realizada na vida de Nicodemos. O homem que nasce do alto, o homem que nasce do Espírito, o homem que, aonde vai passando depois dessa experiência com Deus, vai transformando, vai mudando, vai levando tantas coisas bonitas ao seu redor. E é assim que a nossa vida vai acontecendo. Quer ter uma vida feliz, quer ter uma vida realizada, quer ter sucesso naquilo que você faz, abra teu coração para Deus, se dedique, se esforce, corra atrás das coisas que te fazem bem e não tenha dúvida, Deus estará contigo e Ele vai abrir não somente o teu caminho, mas vai abrir todo o horizonte, Elcio, vai abrir todo o caminho que você precisa, vai fazer você passar por cima de todo obstáculo, porque o Espírito Santo, a ação de Deus é como o vento, nada pode impedir a sua chegada, ele vai penetrando, ele vai entrando, ele vai passando, e é assim que a gente vai vivenciando tantas coisas bonitas e maravilhosas na nossa vida. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, nós finalizamos agora esse nosso momento aqui, momento onde nós rezamos, partilhamos a palavra de Deus para bem viver esse dia. E eu desejo que o seu dia seja mais do que abençoado. Eu desejo que você tenha saúde, eu desejo que você tenha alegria de viver. Eu desejo que todas as coisas deem certo na sua casa, na sua vida, aonde você está. Desejo que todas as intenções que você aqui colocou se concretizem. E eu desejo que o sopro do Espírito Santo de Deus, que a força do Espírito de Deus tome conta do teu coração, da tua vida, para que você possa sair de casa com ânimo e com coragem, para que você possa trabalhar com disposição,
para que você possa encontrar o verdadeiro caminho. Desejo que o Espírito Santo de Deus vá te conduzindo, vá abrindo os teus caminhos e jamais permita que você desista, jamais permita que você se entregue ao desânimo, à mesmice de sempre. Que o Espírito Santo vá conduzindo e vá conduzindo sempre a sua vida para o melhor caminho e para a melhor solução. Por isso, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se cuide de quem você ama e de quem você gosta e deixe o Espírito Santo do Senhor conduzir a tua vida e tudo aquilo que está no seu coração. Grande abraço, uma abençoada terça-feira e nos encontramos amanhã. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está